Bem-vindos ao nosso episódio final do nosso curso sobre... agora nós vamos falar um pouco sobre storytelling, comunicação estratégica na gestão pública. Então, Aline, eu sei que a sua área favorita do jornalismo, né? Do storytelling, essa coisa de contar história das pessoas, e a gente incluiu isso no curso porque é mais do que uma simples moda, algo que todo mundo comenta, essa questão do storytelling, mas é algo que torna muito humano, né? Isso pode ser uma estratégia nova, e a gente vê isso sendo usado em campanha de forma muito forte, mas parece que passou as eleições, coloca-se numa gaveta e ninguém fala mais, né? Então, até para contextualizar, quem não sabe o que é storytelling, a gente pode começar o que é o storytelling, né? E por que ele é tão importante para a comunicação pública no dia a dia da administração pública. Olá novamente, estamos na última aula. De comunicação. Storytelling, o Matheus tem razão, assim, porque o jornalismo mesmo é essencialmente a arte de contar boas histórias. Assim, mesmo que a gente fala de tragédias, a gente trabalha, né, com factual, com jornais mais com perfis policiais, a história está intimamente ligada a qualquer pessoa. Então, assim, o Matheus disse de uma linguagem, o storytelling mais moderno, todo mundo fala disso, estratégia de campanha, mas contar história é antropológico, né? Assim, acho que a antropologia vai explicar das cidades, a formação de cidades, comunidades, sociedade, sempre contando histórias. E aí você vai... o storytelling dentro do jornalismo, que a gente falou um pouquinho nas outras aulas, que é filtrar boas histórias. Quando eu digo boas, não estou falando de positivo nem de negativo, mas estou falando assim de boas histórias dentro de uma notícia, né? Na verdade, assim, uma pessoa com sua história, né, construída, pode ser uma notícia. Ela é uma notícia, sem nenhum outro fator externo ou mais interno, nenhuma influência direta ou indireta. E a storytelling eu sempre estou recorrendo aqui, assim como vocês estão na apostila também, para trazer o que é mesmo, quando vocês forem pesquisar, quando vocês forem recorrer à apostila, é simplesmente a arte de contar histórias de forma envolvente e persuasiva, com o objetivo de transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Mas é uma técnica, né? É uma técnica utilizada em marketing, publicidade e televisão. Como eu sou, para contextualizar assim, da pauta, eu sou da redação, para qualquer tipo de matéria, mesmo institucional, eu tenho que ilustrar essa matéria dentro de uma narrativa humana, né? De história. Então, muito difícil uma matéria na televisão não ter um personagem. Ele pode não ser o personagem central, mas ele é o meu personagem que ilustra a história que eu quero contar, porque ele tem essa história, né? Ele é esse exemplo. E aí é uma ferramenta aí para engajar pessoas, criar conexão emocional com o público. E a história pode ser adaptada ou não. Dentro do jornalismo, eu trabalho isso com fatos. E dentro da gestão pública, eu não vou inventar nada. Eu só vou utilizar histórias internas ou externas para transformar isso em notícia. Assim, esse personagem vai ser ilustrado. Eu vou tentar contar, sempre a gente colocar exemplos práticos aqui, né? Eu vou fazer uma matéria bem institucional. A redução da tarifa de energia elétrica, tarifa social, a partir de um benefício do governo, por exemplo, né, que agora tem a tarifa social, que se você tem algum benefício do governo, por exemplo, o CAD único, você pode ter um desconto na sua conta de energia. E eu precisava, dentro do jornal, mostrar dar uma prestação de serviço, falar assim, agora você pode utilizar. Mas o que adianta, dentro do jornalismo, estou falando na comunicação, eu colocar um representante, um porta-voz da CPFL, que vai me explicar o que é tarifa social dentro da conta de energia elétrica,
o institucional da Secretaria de Assistência Social, por exemplo, que aí é a sua fonte, né, que aí é a minha comunicação, falando com a assessoria de imprensa da administração pública, pedindo o porta-voz da Secretaria de Assistência Social Municipal para ela falar, e aí eu venho, né, de novo, jornalista com dados, para falar quantos beneficiários tem em Ribeirão Preto do CadÚnico, e essas pessoas foram avisadas que podem ser beneficiadas. Então eu tenho 2 pontos de institucionais. E aí, quem vai ilustrar minha matéria? Um personagem que é um beneficiário do CadÚnico, que ele pode saber ou não que ele vai utilizar esse benefício, né? Então, o meu papel como produtora de pauta, e aí você traz essa linguagem para a sua comunicação dentro da gestão pública, é trazer esse cara, essa pessoa, para exemplificar e mostrar. E aí o repórter perguntar, né? Por quê? Qual que era seu trabalho? Por que você precisou de um benefício do governo? E aí vem na minha pergunta crucial. Você sabe ou não que você pode ter uma tarifa, um desconto na tarifa de energia elétrica, né? Então, o jornalismo, qualquer setor vai precisar vai recorrer a uma história para ilustrar qualquer tipo de fato, assim. Quando a gente fala do storytelling, a gente está falando de administração pública e o Matheus falou da campanha, é o mais comum, porque esse candidato, ele vai fazer um resgate da sua própria história, principalmente com cases de sucesso, né? Sim. Quem começou muito de baixo, família humilde, estudou, venceu na vida, aí você atingiu uma ascensão e seguiu, aí sempre quis ter um cargo público, ser gestor, cumprir minha vocação e virei e consegui chegar até a prefeitura da minha cidade, essa narrativa, né? Então o storytelling é utilizado como estratégia para humanização, quem é essa pessoa. Quando a gente falou que esses políticos, né, principalmente o político aí, ele é montado para tal objetivo, o storytelling, acho que ele desconstrói um pouco isso, porque o político, ele tem a oportunidade de contar a sua história verdadeira, né, que é para estabelecer conexão emocional com o eleitor, e agora que a gente já tem resultado de eleições, é estabelecer conexão emocional com o cidadão. Então, assim, eu acho que o papel da comunicação, vindo aí para comunicação de administração pública, é trazer essas boas histórias, esses exemplos práticos. Eu acho que o que mais impacta no storytelling dentro da administração pública é a comunidade, né? Quem é essa pessoa que você quer falar, né? Você vai humanizar a história de quem, ou você vai humanizar a sua própria história para se aproximar de quem, né? Eu acho que é bem isso, assim. Porque você pode, através do storytelling, pegar problemas, às vezes, ações chatas, vamos dizer assim, por exemplo, refinanciamento do IPTU. Normalmente a imprensa noticia esse tipo de medida, porque ela é de utilidade pública, então atinge as pessoas. É um serviço. Então, olha, a prefeitura abriu o prazo de refinanciamento. Mas se a prefeitura já traz um storytelling montado sobre isso, olha, a pessoa que agora vai poder ter o nome limpo, regularizar essa situação, tirar o nome do cartório do protesto por causa da dívida de IPTU, e aí você tem lá já uma indicação, por exemplo, da dona Yolanda, do bairro X, que renegociou a dívida, que a prefeitura foi humana com ela vai pagar parcelas suaves ou com bom desconto. Esse é o principal exemplo na administração. Você transforma uma ação que passaria muito batido na grande mídia, seria noticiado porque é algo importante, mas não estaria atenção do eleitor, do cidadão. Agora, se é uma história, você humaniza, um simples refis passa a ser humanizado. Olha, agora ela vai voltar a comprar em crediário porque ela consegue ter um nome limpo, a prefeitura está ajudando. Então eu acho que o storytelling contém esse poder de trazer narrativas até para locais um pouco pensados como direito tributário, como matéria tributária. Essa matéria estritamente institucional que eu falei, né? Que é um serviço público. Como que eu vou ilustrar isso? Como que eu vou mostrar que é uma realidade? E servir de exemplo para outros, né? E eu acho que um grande ponto que a administração pública tem muita dificuldade, gostaria que você comentasse um pouco,
A administração pública produz muito dados o tempo todo, são dados técnicos, são quantos % de locais passíveis de alagamento, quantos quilômetros de via pública, qual o percentual de perca de água do sistema, são dados, 30%, 40% que pode ser solto. E aí, como que a gente pode transformar os dados e informações técnicas em histórias envolventes? Exatamente isso. Você falou do exemplo aí da água, né? Você falou. Sempre, e aí que a gente cai de novo no impacto na comunidade. Storytelling dentro da administração pública, ele vai aonde vai impactar esse cidadão dentro da comunidade, independente de onde ele está inserido. Porque uma falta de água pode atingir a zona sul, pode atingir a zona norte ou o mais periférico. Mas a gente falou de umas histórias assim, para ilustrar, né? Da falta d'água, acho que dá para ter histórias assim para a gente ilustrar, só que tem algumas mais práticas assim de quando o cidadão isso tem que ser identificado também pela comunicação. O cidadão ele vai cumprir um papel da administração pública. Por exemplo, uma praça. E essa praça está muito suja, essa praça está abandonada, depredada, em todos os sentidos. E o que acontece? Esse cidadão, esse popular, né, sociedade civil, vai começar a solicitar, fazer solicitações junto ao governo. Preciso de limpeza dessa praça. E mostrar consequências. A falta de limpeza dessa praça dentro de um mato alto vai trazer insegurança, porque o bandido pode chegar aqui, se esconder nesse mato e entrar na minha casa, e a taxa de insegurança e alguém ser colocado em risco. Ou o abandono dessa praça traz água parada dentro de um indício de dengue. Então, assim, apresentar as consequências. Mas esse cidadão, de tanto, às vezes, a comunicação não chega, né, na administração pública, porque os canais de comunicação não funcionam, que é o que a gente falou até agora. Os canais de comunicação não funcionam. Então, esse cidadão passou para a imprensa, essa informação ficou parada, nada resolveu. Aí, o que vira notícia para a imprensa? Um mutirão de moradores que se juntaram para fazer a limpeza da praça. Isso é pauta. Então, é a sociedade civil cumprindo um papel que seria obrigatório, né, do poder público, sendo agente social, né, agente social de limpeza, de transformação, e aí a mídia, essa história chegou dessa forma, porque falta a comunicação, a assessoria de imprensa filtrar e barrar essa história antes dela chegar invertida ali na imprensa, né? Não é que ela só tem que limpar a praça, mas ela tem que identificar essas pessoas, colocar essas pessoas como parceiros, né? Trazer para o lado dela. E aí pode inverter, esse assessor de imprensa pode me vender essa pauta, falando que essa praça foi revitalizada em parceria, e aí utilizar o cidadão como parceiro, né? E muitas vezes acontece, né, que não é noticiado, os caminhões que foram buscar o entulho da prefeitura... Quando pinta, né, a prefeitura do prefeitura cede algum material. Então, normalmente tem uma interação, só que às vezes pode acontecer de você não dominar a narrativa e a história ser contada de outra forma, ou se perder, essa história nem ser contada, né? Nem ser contada, ficar uma parte só da história. E eu, jornalista, que está na redação, a gente volta lá para matérias positivas e negativas. Ele tem que saber, né? Assim, para essa história não chegar para o jornalista só com recorte da sociedade civil cumprindo o papel que talvez não seja dela, a assessoria de imprensa pode identificar essa pessoa, estabelecer a parceria, o resgate dessa praça, e aí ela vai me mostrar essa história de outra forma. Então, a Dona Maria, o seu Joaquim, qualquer pessoa dentro dessa praça que me veio com uma história assim, ela pode vir os mesmos personagens, mas dentro da narrativa da administração pública. Eu acho que esse é o exemplo mais clássico. Assim. Sim. Agora, só para tornar um pouco mais prático, a gente sabe que storytelling
Se todo mundo der um Google, tem dezenas de materiais. Tá na tem dezenas de materiais na internet, livros sobre o tema. Mas dá uma explicada na estrutura geral, né? A gente sabe que tem todo um arco de construção, de como construir essas histórias envolventes, né? Os elementos narrativos, porque já fica fácil. Vamos criar uma história, ele tem esses elementos, né? E o que são para a gente poder criar essas histórias. E lembrando que a gente está falando da questão da imprensa, né? Mas storytelling é muito importante no discurso também. Que é a narrativa. Que é a narrativa. Então, num discurso de convencimento da Câmara, num discurso para a população em geral, seja ao vivo, seja num evento, né? É um elemento que normalmente humaniza muito a comunicação. Que é o que a gente falou do representante público estar inserido no contexto da população. A gente falou isso no gerenciamento de crise, mas aqui ele pode falar no discurso da Câmara, por exemplo, se colocar na situação dizendo, e vários vereadores, eu acho que isso é muito comum, né, Matheus? Você deve ter visto nos municípios que a Evoluta atende, é assim, o presidente de bairro, isso é muito comum, que levantou uma bandeira lá no bairro, engajou uma situação, um movimento, um pedido, uma reivindicação, e aí ele virou vereador, né? Ele se tornou vereador, né? Ele foi eleito pela população para se tornar vereador. Então ele vai representar, ele de uma liderança comunitária, de uma reivindicação, ele se tornou vereador, agora ele vai ser um representante lá. Quando ele for contar essa história na Câmara, e ele for para a tribuna ou falar, né, dentro da Câmara, no Legislativo, ele pode usar a história dele. Eu estive lá, se colocando dentro da situação, né? Eu fui morador do bairro Ribeirão Verde e enfrentei os problemas da falta de duplicação da Antônio Mugnato Marinsec, que é uma avenida que tinha que ser duplicada. Então, ele se coloca como a gente falou do pertencimento, a gente falou tudo isso, mas como personagem principal. Ele não era vereador indo lá para identificar o problema, ele era morador que identificou o problema, reivindicou, utilizou o seu poder aí de sociedade civil e de coletivo para ir para a Câmara. Então, o seu discurso é uma narrativa. Eu estive lá. E muitas vezes o prefeito, se ele não passou pela questão, ele pode se apropriar de personagem. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Também. Ele fala assim, olha, a dona Maria, que conversou comigo, ela é moradora do bairro Jardim das Flores, aconteceu isso, e ele contar a história dela, né, tendo aqueles elementos, sendo o personagem, né, e ele traz o conflito. Eu acho que essa é a importância, porque aí ele vai usar que a dona Maria trouxe para ele o conflito, o problema, a demanda do bairro, e ele apresenta a resolução dentro de um contexto local, e ele fica meio como herói da situação. É uma forma muito interessante de se colocar como herói dentro de um discurso da narrativa. De uma narrativa, a gente falou agora de real. Não, mas normalmente é o que acontece na prática. Cidade pequena, essas histórias chegam ao prefeito ou chegam aos secretários. Então, a se apropriar isso no discurso e talvez se apropriar isso nos releases. Você já informar que existe um personagem. Isso é o que eu falei isso que a gente falou lá na frente. A dona Maria, que pode contar o conflito que ela passou na casa dela com a falta d'água, ou com isso, e que agora foi resolvido, e que agora a sorveteria que ela tinha, que não estava sem funcionar há 2 meses, por falta d'água, por exemplo, agora voltou a funcionar. Então você tem, e aí ele traz a resolução. É uma história que interessa, torna muito mais vivo do que simplesmente uma nota, o fornecimento de água no Jardim das Flores foi restabelecido. Simplesmente, né? Ou você falar quais bairros vão ser atingidos, porque aí você tem como identificar o que é serviço, o que é prestação de serviço, o que é informação, né? E como inserir, porque aí acho que é aí que a gente vem para as informações técnicas e histórias envolventes, né? Utilizar a humanização dos dados, as técnicas narrativas, exemplos práticos, que foi exatamente o que você falou, o impacto na comunidade. E aí vem toda a estrutura de uma boa história, né? Que é o papel do jornalista identificar mesmo os elementos narrativos, os personagens que eu falo, que eu sou da pauta,
O conflito e a resolução, você apresentou um conflito, é um problema, mas teve uma resolução. E quem está ilustrando essa resolução? A senhora que tinha sorveteria, que teve prejuízo, mas que acionou e aí empenhou não sei quantos caminhões-pipa e agora ela sabe que ela pode confiar, né, nessa administração porque o problema dela foi resolvido. Não são problemas isolados, assim, a gente sabe que a falta d'água atinge várias casas, vários bairros, são problemas coletivos, né? E dentro de um contexto local. Então, eu acho que essa parte do storytelling aqui que a gente está falando, regionaliza muito bem o papel desse gestor municipal mesmo, assim. Acontece com todos os gestores, grandes histórias em São Paulo, no Brasil, né? O presidente da República, o Lula, ele usa muito isso em discursos, assim, discurso de posse. Lembra que ele trouxe uma universitária, que tinha FIES, sabe, assim, que ele resgata. Então, efetivamente, eu não vou conseguir falar aqui, né, a assessoria preparou bem essa personagem ali, essa personagem tinha que estar ali naquela hora, naquele local, para ele puxar, ou, eu tô falando dele como exemplo, mas assim, o gestor ter essa percepção na prática de lembrar, e aí ele tem as pessoas que ele se identificou, que ele sabe o nome, que ele sabe onde mora, que ele teve proximidade, e aí dentro de um discurso, isso é muito importante, ele conseguir puxar, vem aqui, sabe? E isso conta a sua história. Isso num governo local tem um impacto muito grande, porque quando você conta uma história de uma pessoa de um bairro, você motiva todo o bairro, você motiva todo o entorno, todo o coletivo. E assim, porque eu vejo que perde-se a oportunidade de se contar história, né? Esse exemplo do FIES foi magnífico, porque realmente usou a estudante que estava lá, e é um pronunciamento de uma medida extremamente técnica, similar ao Refis. Simplesmente vamos refinanciar, mas a gente traz vida ao discurso, né? E porque assim, só e aí voltando à questão da prefeitura conseguir virar manchete, né, trazer um storytelling para uma medida fria, a chance disso virar notícia, de ser amplamente divulgado, é muito maior. Muito. Nossa, você me fez lembrar um outro exemplo, mas foi do Tarcísio, que a gente pautou quando o SUS abriu dentro do SUS o canabidiol ou os medicamentos mais específicos que era só particular, e o Tarcísio colocou dentro do SUS, né, para autista, e colocou algumas configurações, quem que poderia ter acesso ao canabidiol, que é muito inacessível, caro, é um medicamento, toda uma polêmica. O Tarcísio, dentro do discurso oficial dessa medida, chamou o exemplo do sobrinho dele, que é um autista de suporte 4, né, mais grave, assim, e falou... talvez eu possa estar falhando assim de detalhes, se é sobrinho, alguma coisa assim, mas isso um parente, mas me marcou muito porque ele contou a história com muita realidade e ele fez uma medida nacional, ele estabeleceu uma portaria estadual, nesse caso, mas que ia ter amplitude nacional, né, porque aí você vai para frente, né, a partir do estadual, dentro de um familiar dele, que ele viu a dificuldade da irmã, seja quem for, com aquela criança, com aquele adolescente, sem aquele medicamento. E aí ele abre uma portaria, que aí é o coletivo que a gente fala, que é nível sociedade, dentro de uma história particular. E aí, no discurso, a gente não precisa, acho que aqui não cabe julgamento, nada disso, mas ele se emociona dentro de um pronunciamento oficial, que é uma coletiva, tudo que a gente falou aqui, uma coletiva, um pronunciamento oficial, que... Agora o pessoal vai entendendo que tudo vai se juntando. Né, tudo. Um grande pacote. A gente separou para tornar didático, né? Mas é a estratégia amarrada. A estratégia é totalmente amarrada, interligada o tempo todo, tudo faz parte de um todo mesmo, e o Tarcísio, quando essa pauta nacional, que aí eu falo para o regional, e aí eu trouxe dentro da produção de pauta onde estavam as associações, esses grupos de mães e pais que se juntam, que têm essa mesma reivindicação,
que precisa. Então, assim, lá do sobrinho dele, né, que tem o autismo nível de suporte 4 e alto e grave, trouxe para uma portaria e eu trouxe para a gente trouxe para Ribeirão Preto numa pauta, e dentro da pauta, o que segurou a pauta, a gente entrevistou um estudioso da USP, do canabidiol, técnico, especialista, né, o Cripa, que é um dos mais renomados, assim, pesquisadores do canabidiol dentro de Ribeirão Preto. Mas aí a história, porque eu tô lembrando disso, que o pauteiro, para explicar mais ou menos assim, às vezes a gente vai pra rua e traz o apoio de pauta. Eu que fui pra rua e encontrei uma associação de mães e uma mãe de uma filha já adolescente, que me mostrou numa mesa, assim, um monte de receita, ofício de justiça, advogado, todas as etapas que ela tinha que cumprir para conseguir um canabidiol, assim, sabe, num esforço, num fôlego e tal. E aí, como essa medida de administração pública, de um administrador público, iria impactar localmente essa mãe que eu entrevistei. Isso da personalidade, né? Essa história toca as pessoas. Eu acho que o storytelling tem todo esse poder. Agora, você falou de você ir a campo, então agora buscar a pauta. Buscar a pauta. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as assessorias de imprensa, como que eles buscam essas pautas, quais são os elementos que eles precisam trazer para si. Que é o contrário, né? Eu estou recebendo a pauta e eu uso storytelling para minha técnica, né, do que eu tenho que fazer. No caso do assessor de imprensa da administração pública, é o exemplo, assim, clássico do que o assessor, que provavelmente foi isso, assim, o Tarcísio trouxe a história. O assessor direto dele, seja o chefe de gabinete, ou o chefe de comunicação ali, quem foi para identificou, a gente nunca vai saber de qual foi a via, mas o administrador público, ele traz a história. Então, cabe ao assessor identificar, seja a história do próprio gestor, ou seja a história essas que todas a gente falou, né? Seja da limpeza do bairro, seja ele que vai buscar essa pauta. E como que também esse olhar, eu falo muito disso, assim, a gente tem exemplos que a história está o tempo todo na nossa frente. Se jornalismo é contar uma boa história, eu estou o tempo todo ouvindo uma história que pode se transformar em pauta. Tanto para mim, como jornalista aqui da televisão, quanto para o assessor de imprensa. Por quê? Ele está acompanhando esse gestor. Ele está no bairro, ele está lá no posto de saúde, ele foi entregar o remédio, mesmo numa cerimônia, se ele tiver o olhar, assim, por isso que eu falo de ficar atento mesmo ao perfil, acho que eu estou até indo para o perfil do público que eu estou lidando, assim mesmo, né? E aí eu consegui ter esse olhar e falar assim, nossa, essa mulher, essa pessoa que veio aqui nessa farmácia popular buscar esse remédio, eu vou levar isso para a pauta. É assim que ele busca, é assim que eu busco, porque é vivência mesmo, assim, não é nada estipulado. Uma pauta, às vezes, vai cair no teu colo, assim, né? Nossa, puta, que história! E o jornalista, aí que o jornalista fica que tem adrenalina, e a gente fica emocionado e tal, nossa, mas a busca da pauta é a sua vivência, onde você tá, seja você com seu gestor dentro, e até assim, você não precisa sair do gabinete. Eu acho que o gestor público, o assessor, ele recebe muita população, né? Ele que filtra. A gente tem muita troca, assim, isso que eu vou falar é uma dica bem íntima, de jornalista para jornalista, assim, o assessor do gestor público, ele recebe muita população, né? E ele que vai filtrar, ele vai receber demandas de educação e tal. E aí, quando a gente precisa ilustrar uma matéria, eu vou falar de EJA, né? Que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, para eu contar essa matéria, eu vou pressionar diretamente a assessora, falar, eu preciso de alguém que ilustre. E essa assessora, como ela está na linha de frente, ela vai me trazer. Ela fala assim, olha, dentro dessa sala de aula que a gente inaugurou agora, tal, tem uma senhora que tal, aí vem, sabe, a história. Sim. Então, acho que é ficar atento a isso mesmo, assim, tanto do meu lado aqui, né, e a gente ter essa troca muito positiva
e de confiança mesmo, de saber que o nosso resultado é um único resultado, né? Dentro da colaboração do administrador público e da comunicação da administração pública, do administrador público e do jornalista. Não, é muito interessante esse ponto. E a gente pode levar também, assim, nós estamos falando de comunicação de imprensa, de notícia. Mas até como ser algo de uma política de comunicação para engajamento, né? Nós podemos falar um pouco de redes sociais e uso de storytelling. E, por exemplo, eu acho que aí um político que é maestral nisso é o Joe Biden, né? Ele usa de storytelling para tudo, né? na comunicação das redes sociais dele, usou no seu mandato. Então, por exemplo, eu lembro no dia da enfermagem, ele liga para ele faz uma videoconferência, pede para uma enfermeira o equivalente a uma UBS nos Estados Unidos, do interior, uma cidade pequena. Vai lá ter uma videoconferência, chamam ela, você vai ter que falar com a capital, com alguma coisa, e quando a enfermeira entra, e aí foi toda usada a imagem, uma pessoa negra, ou seja, caracterizada de ser uma enfermeira lutadora, e ele tinha todo o briefing, que ela tinha 3 filhos, quem ela era, ele estava todo briefado, e imagina, a emoção de uma enfermeira de uma OBS e chegar lá numa televisão, então presidente da República falando com você para dar os parabéns pelo dia da enfermagem, reconhecer o trabalho dela e contar a história dela. É isso que foi interessante. Ele sabia, lógico que ele foi brifado, lógico que o Joe Biden não sabe a história dela, mas alguém pesquisou a história dela, entendeu que ela era relevante, ela tinha passado por violência, ela tinha toda uma história de vida interessante, né, o caso de superação e dedicação ao serviço público, e com a história dela ele deu os parabéns no dia de enfermagem. Aquilo me tocou aqui no Brasil. Sim. Né? Teve outro caso do Biden também muito interessante, foi Dia das Mães. Tá vendo como as temáticas entram muito nesse e eu não esqueci. Então ele usou o Dia das Mães, ele pegou um funcionário da Casa Branca, né? E a mãe morava em outro estado, né? Ele pegou o menino do lado, ele estava claramente no salão oval ali, ou seja, tiraram 10 minutos da imprensa. Ele liga por telefone. Oi, dona, falou o nome dela lá, não sei o quê. Você é mãe do fulano e tal? Sou, não sei o quê, eu tô conhecendo a sua voz. Não, sou eu, Joe Biden, presidente da República. Seu filho trabalha aqui comigo, né? Então, ele foi muito bem educado, parabéns pela e aí contou a história da dificuldade dela criar ele até que ele tivesse qualificação suficiente para ingressar no Serviço Público Federal dos Estados Unidos. Então, e isso eu achei maestral. E eles usavam isso no Instagram. Quem pesquisar o Instagram de Joe Biden deve estar lá, esses storytellers, essa mídia. E é uma estratégia, porque ele se aproxima, né? Então, se um presidente da República consegue fazer isso, né, que dera o prefeito, os secretários, né? Então, usar a rede social também pode ser para simples engajamento. Então, algo que é uma data, né? Uma simples data do dia da enfermagem que poderia passado batido, isso logo foi pós-pandemia, então havia toda aquela valorização desse profissional, mas em vez de ele fazer uma campanha de valorização, fazer algo muito complexo, ele fez um ato simples de ser gravado, filmado. Pegando uma história e o mundo viu essa história. Exatamente. No caso do presidente americano, ele conseguiu contar essa história para o mundo, se eu não me engano, no interior do Texas, essa enfermeira. Então, eu acho que assim, como toca, né? Se você lembra, eu lembro riqueza de detalhes. Isso foi pós-pandemia, faz mais de 2 anos. Imagina trazer isso, você está falando, né, presidente dos Estados Unidos, como isso impactou mundialmente, essa história teve um alcance mundial, né? Sim. Agora, se você pesquisar, ela é uma história pública, né? Se você pesquisar o nome dessa enfermeira, se você lembrar o primeiro nome, ela tornou mais assim, a mídia espontânea do Biden. Né? Sim. A mídia espontânea é do Biden, tá ligada ao Biden, que por exemplo, um outro exemplo mais regional, exatamente isso, do mundial, nacional, estadual e do regional e local, a prefeitura de Ribeirão Preto, aniversário de Ribeirão Preto. E aí são o bolo de aniversário, né, as coisas mais tradicionais. Mas a campanha de marketing do aniversário de Ribeirão Preto, que a pauta usou bastante, eles fizeram isso de mídia, de Instagram, histórias de pessoas de Ribeirão Preto, né? Quem veio de fora e fez. A gente fez uma série, você entrou? Entrei. De um dos exemplos, assim. Mas
exatamente isso, filtrar essas pessoas, essas histórias de bairros diferentes, distantes. Então é a pessoa que não é de Ribeirão Preto, mas escolheu Ribeirão Preto. Tá vendo onde vem isso? Escolheu Ribeirão Preto. Eu achei muito interessante, participei da reportagem, agradeço novamente ter participado. Mas é interessante, por exemplo, eu não sou de Ribeirão Preto, sou de Araraquara, fui acolhido por Ribeirão Preto, onde sou professor acadêmico, tenho toda a minha vida, mas o mote era o aniversário da cidade, né? Então vocês homenagearam o aniversário da cidade através de histórias, e aquele ano escolheu-se de pessoas que vinham, outro ano vai se escolher um outro mote de contar histórias. Foi uma matéria pro gestor, uma série, assim, quem que ganha com isso? O gestor atual. Sim, porque ele demonstra a cidade dele. Acolhedora, global e acolhedora. Sim, dentro do mote do mote do governo. É isso, assim, por isso que a gente falou naquele começo e agora, tudo interligado. A comunicação, a gestão pública e a comunicação da gestão pública não está tão distante do jornalista, né? Que eu acho que a mensagem que a gente vai deixar principal aqui, acho que é justamente essa, assim, a clareza de mensagem desse papel do comunicador, estando dentro da comunicação do gestor, daquele lado, e estando de quem entrega, né, de quem quer ser visto através do conteúdo de interesse da imprensa, e quem recebe aqui e identifica esse conteúdo de interesse e coloca na mídia, na imprensa. Eu até dando um exemplo, eu lembro de uma reportagem sua do Distrito Industrial de Araraquara, né? Foi simplesmente viu-se um edital de cessão de lotes, sim, lembro. Na qual muitas... Matéria técnica, matéria técnica, né? Na verdade, matéria de utilidade, vai se divulgar um credenciamento, tem um prazo, as empresas interessadas têm um tempo. Mas a matéria foi toda construída com base na história dos empreendedores que construíram uma empresa pequena e cresceram, e que sem o benefício da prefeitura, de um distrito industrial, de uma cessão de lotes, não teria conseguido. Então, isso virou notícia porque um edital só não seria notícia, né? Não, só lançou um edital de interesse muito pequeno, assim, o alcance é pequenininho, assim, para quem quer um lote, né? Quase que você filtra muito, mas a partir do momento que você conta a história, você abre e isso atinge uma parcela muito maior de pessoas, de bairros, a mídia espontânea está ali, a imprensa contou a história. É isso que eu acho que é importante o gestor público entender, o que é uma mídia espontânea, mesmo que ele não seja o ponto principal, é a gestão dele que está sendo falada, né? Quando você coloca como marco de data, de contextualização histórica, dentro da gestão dele, que a gente contou, até voltando no aniversário de Ribeirão Preto, que teve a série, né? Eu vou falar da revitalização do centro, né, que é plano de governo, né, eu vou olhar para aquele local, aí eu levo um historiador, aí eu ouvi um restaurante, né, a gente foi num restaurante, né, e aí o que é interessante, acho que é o mais interessante, e vocês vão perceber que eu estou bem empolgada nessa parte, não que eu não estivesse nas outras, eu acho que é isso mesmo, assim, ver como que isso flui e tá o tempo todo inserido, mesmo com técnicas, assim, né, a gente tem métricas de sucesso, as ferramentas mais eficazes para contar uma história no vídeo, e aí você vai fazendo os recortes, é técnico, técnicas audiovisuais, que é o que eu falei, que a campanha de aniversário de Ribeirão Preto, o marketing, pegou histórias de Ribeirão Preto, e o que o jornalismo identificou? Eu fui lá assistir esse vídeo no Instagram da prefeitura, eu falei, nossa, eu quero contar, quero fazer o aniversário de Ribeirão Preto, mas eu posso fazer uma matéria protocolar do corte do bolo, né, repetindo aí o que eu falei, as tradições, mas eu quero ouvir essa mulher que veio da Bahia e escolheu Ribeirão Preto com 5 filhos, sabe assim, que realidade que é essa? Então são os recursos necessários, os formatos eficientes, a distribuição de conteúdo, e assim vai. Falando de distribuição de conteúdo, acho que isso é importante. O conteúdo do storytelling, ele é muito mais compartilhado infinito, do que uma nota fria, né? A história do empreendedor, então fica o convite, por exemplo, fazer como o Biden fez, pegar datas e trazer histórias, isso gera um compartilhamento. Bom, Aline, estamos chegando ao fim do nosso último episódio. Eu acho que
ia pedir que você desse um conselho final, né, da importância de criar mídia espontânea, né, lembrando que é de graça, tudo que a gente falou aqui é para você ter uma mídia sem custo, né, contando boas histórias. Eu acho que nós demos elementos bem importantes que os novos gestores estão assumindo. Então, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite para compartilhar o seu conhecimento nessa série aí de 5 episódios. E eu gostaria que você se despedisse dos nossos alunos e já convidando talvez para uma próxima, né, sobre algum tema específico, a gente aprofunda em algum desses temas que nós discutimos ao longo desses 5 vídeos. Primeiramente eu vou agradecer o convite, assim, foi extremamente importante, eu acho que mostrar esse outro lado, né, Matheus, né, que não são lados competitivos, assim, não são lados que estão competindo, mas lados que estão só se complementando, né, tanto a comunicação do gestor público quanto a comunicação que está recebendo do lado de cá. Eu acho que a mensagem mais importante, talvez mais central que fique é isso, né? Ou quando eu estou contando a história de alguém, o gestor público está junto, né? Ele está sendo levado junto. Então, se tiver alcance, se essa história chegar, se essa história tocar alguém, se essa história for um fenômeno assim de transformação social, esse gestor, seja ele prefeito, secretário, vereador, servidor público, ele está contando junto a história. Então, assim, são todos colaborativos, né? Então, eu também espero que tenha uma sequência, né, a gente lembra que são pontos técnicos, ferramentas que a gente apresenta, todos interligados, mas que continua, né? A comunicação está aí para auxiliar mesmo e facilitar tanto a gestão aí do poder público quanto a nossa aqui na comunicação. Então, me coloco à disposição para dúvidas, para trocar, né, ideias, mensagens do conteúdo que foi apresentado aqui, e agradeço novamente o convite. Eu que agradeço e esperamos ter contribuído nesse curso da Escola de Governo da Evoluta com o entendimento, né, desmistificando a imprensa de que não é vilã, de que ela não está ali para só buscar a má notícia, e que se a boa notícia não está chegando é por falta de estratégia, e agora os gestores que acompanharam esse curso têm elementos e boas estratégias para plantar muito boa notícia e ter um relacionamento muito saudável com a imprensa. Muito obrigado Aline novamente, e esperamos vê-los em breve. Até a próxima!